Bom dia, gente. Deixa eu arrumar esse celular aqui. Vamos deixar aqui no IGTV a nossa reflexão de hoje. Nossa reflexão de hoje foi sobre o exemplo, né? E como cristã, o maior exemplo que eu tenho foi a figura, e é até hoje, porque ele é o mesmo ontem e hoje, a figura de Jesus Cristo. E para a gente seguir esse exemplo, a gente tem que saber quem era Jesus, né? Como que ele falava, como que ele agia, para quem ele falava, onde que ele frequentava. Jesus, ele falava com uma voz segura, mas ao mesmo tempo o quê? Firme. Ele não falava só com os lábios. Nosso mestre falava com o coração, com a alma, com a expressão corporal. Ele não precisava de data show, de computador e nem de microfone. E ele atraía o quê? Plateias diversificadas, e é isso que me encanta. Jesus não falava só para os sãos, não falava só para os santos. Ele falava para quem? Ele falava para os sacerdotes, ele falava para os fariseus, ele falava para mulheres, ele falava para crianças, ele falava para prostitutas. Jesus, sabe por quê? Porque não julgava, ele não escolhia para quem ele ia falar. Por quê? E por que ele não julgava? E por que a gente julga, né? Por quê? Que quando eu quero falar de Jesus para alguém, geralmente eu falo assim, não vou falar nada. E aquilo ali não tem jeito não. Pau que nasce torto nunca se endireita. Vou chamar aquela pessoa para ir para um culto. Vou chamar aquela pessoa para ir para um centro kardecista. Vou chamar aquela pessoa para ir para a igreja católica junto comigo. Depois ela vai me chamar para ir para um boteco tomar cerveja. E você? Que não toma cerveja, está fazendo o que com essa pessoa? Você está julgando. E Jesus pediu que não julgássemos. Se ele não julgou, quem somos nós para julgar? Então, muitas vezes, quando uma criança está trazendo a inteligência espiritual para o lado da criança, quando uma criança fala comigo assim, Rúbia, não vou andar com fulano, porque fulano faz isso e isso. Eu falo, vem cá. Você acha que isso e isso é errado, não é? Você já perguntou para seu coleguinha o que você acha, o que ela acha que você faz de errado? É mesmo, né? Eu falo, Então, às vezes, o que é errado para você não é errado para ela. Quem mais que era esse Jesus? Jesus, ele se mostrou humano e humilde. Quando ele fazia qualquer milagre, ou seja, quando ele fazia o bem, quando ele se destacava, ou quando ele cometia qualquer fato extraordinário, já que nosso estudo aqui é sobre inteligência espiritual, eu prefiro chamar de fato extraordinário, o que ele falava com a pessoa? Vai e não conta para ninguém. A gente muitas vezes não faz alguma coisa e a gente quer o quê? A gente quer curtida, a gente quer like, a gente quer, né? Coraçãozinho subindo, a hora que a gente está fazendo uma live, a gente quer grandes números de espectadores. E por que ele não fazia isso? Porque ele tinha o dom da humildade e em momento algum ele se colocou na posição de Deus, de filho de Deus. Ele se colocou na posição de quê? Humano. Como que ele fazia isso, Rúbia? Ele chorava. Ele não tinha vergonha de chorar, ele chorou a morte de Lázaro. Ele não tinha vergonha de sorrir. E onde que esse Jesus ia? Ele frequentava o templo, ele frequentava a casa de pessoas má vistas, a gente sabe disso, né? Quantas vezes ele foi em casa de publicanos? Ele ia a casamentos, ele ia em banquetes e indo nesses lugares, ele continuava a seguir a missão dele? Sim. Em momento algum, ele esqueceu a missão dele, que era de levar o amor, de trocar aquela lei dente por dente, olho por olho, dente por dente, pela lei maior que é a lei do amor, do não julgamento. Mas o quê? Ele não fazia papel de bonzinho.
coloquemos isso também. Por quê? Porque ele era humano. Então, quando ele chegou no templo e viu que os fariseus e sacerdotes estavam fazendo dali um comércio, ele tocou o terror, ele brigou. Ele brigou. Então, se você for pensar, é muito difícil. Não, não é tão difícil como a gente pensa. A gente precisa de boa vontade. Se a gente começar a exercitar, por exemplo, só o não julgamento e a discrição nas nossas boas obras, nós já vamos deixar Jesus muito feliz. Aí, tem lá no livro Visão Nova, do Chico, fora da boa vontade, não há solução. Então, a primeira coisa é o quê? É ter boa vontade. E para a gente começar a encerrar, Jesus foi o maior libertário da história. Como assim, Rubem, libertário? Sabe por quê? Porque ele mandou para mim e para você a nossa forma de se libertar. Ele falou, você conheces a verdade e a verdade te libertará. Então ele jogou para nós. Aí é livre-arbítrio. Eu quero olhar para dentro e me conhecer de verdade? Quero olhar para as minhas mazelas? Então, se eu conhecer, eu vou me libertar. Né? E quero só ler isso aqui. Eu hoje, antes de começar o estudo, eu abri o Evangelho de Allan Kardec e olha o que caiu. Nossa melhoria depende de nós, pois todo homem que se acha no gozo de suas faculdades tem com relação a todas as coisas liberdade de fazer ou de não fazer. Para aplicar o bem, falta-lhe apenas a vontade. Eu abri hoje, antes de começar o estudo. Então, eu acredito que isso não tenha chegado em vão. E uma historinha pequenininha que eu contei, do Chico. Chico Xavier, indo num caminho aí para pregar, apareceu um cachorro. E esse cachorro estava muito bravo. Então, ele prometeu para esse cachorro que se esse cachorro saísse do caminho deles, ele daria toda a carne que ele tivesse em casa. E geralmente era pouco, porque ele era muito humilde. O cachorro saiu, ele pregou, ele voltou em casa e, por incrível que pareça, o cachorro seguiu ele na volta, né? Seguiu até a casa dele. E quando o cachorro chegou, ele deu toda a carne. E era um cachorro, gente. E ainda pegou as 2 latas de sardinha que ele tinha. A irmã dele contou isso numa entrevista. E a irmã dele falou, Chico, nós só temos essas 2 latas de sardinha. Ele falou, não, eu prometi, eu vou dar. Então, vamos pensar nisso. Em que a gente pode ser exemplo na vida da gente? É difícil? Começa devagar e vai tentando aos poucos. Começa com o não julgar. Começa com cumprir aquilo que você prometeu, inclusive com o cachorro. Fiquem com Deus, uma semana abençoada aí, um dia abençoado. Nós já estamos quase chegando no fim de semana.